Bom, teve um corte, né? Pelo que eu vi aqui, eu ainda estou apanhando um pouco dessa ferramenta. Mas os direitos que estão colocados no artigo 7º, queridos, são direitos imprescindíveis para o trabalhador. Lembrem-se, a figura do empregado, quando surgiu essa relação trabalhista, que acabou realmente se consolidando, se fortalecendo por meio das revoluções francesas e industrial, que você começou a surgir a parte da mão de obra, aquela figura da mão de obra. Naquele momento, houve uma série de mecanismos que poderiam realmente colocar em xeque os direitos trabalhistas. Né? Na verdade, não só colocar em xeque, vamos ser muito francos, esses direitos trabalhistas sequer existiam, porque a relação de trabalho começou a ser construída naquele momento. Não é? Lembra que eu falei que naquela época ninguém discutia muito essas situações? Mas fruto dessas lutas, nós temos uma série de direitos que realmente eles são direitos trabalhistas. Né? Vocês passam a ter esses direitos e eles são importantes para vocês. Vocês têm que ter uma relação de emprego protegida. Lembra que na aula passada nós falávamos de relação de trabalho e de relação de emprego? Né? Por mais que a gente fale de direito do trabalho, mas a gente busca proteger uma relação de emprego. O emprego, ele merece ser protegido contra as arbitrariedades do empregador, porque a relação entre empregado e empregador já é uma relação que nasce desigual. Ela já nasce desigual. Então, nesse momento, é muitíssimo importante que o empregado consiga meios jurídicos, legais, de se proteger dessa relação, para que ele não seja refém, como foi feito no início de uma revolução industrial. Né? O início da revolução industrial, o empregador dizia quanto ia te pagar e acabou. E se ele dissesse assim, olha, é o seguinte, eu preciso de mais dinheiro para comprar uma máquina manufaturada, eu vou baixar o salário de vocês, tá? É assim. Outra é o seguinte, você, mulher, você vai ganhar menos do que o homem, porque você é mulher, você talvez não produza tanto. Ah, criança, você pode vir trabalhar, mas você vai ganhar menos que o homem, aliás, menos que a mulher e muito menos que o homem. Porque você é criança, sua força de trabalho é igual a deles. Olha só o nível de discussões que existiam naquela época. E você era o seguinte, você fazia parte de um emprego e você não tinha qualquer garantia e nem respeito aos direitos relativos a esse contrato de emprego, essa relação empregatícia que era firmada. Você trabalhava hoje, se o cara quisesse tirar amanhã, acabou e fica eles por elas, e você não tinha uma garantia. Diferente de hoje, que se eventualmente o empregador quiser te tirar, ele te deve multa de 40% do FGTS, ele deve ter recolhido do FGTS, ele deve ter efetuado as contribuições previdenciárias, ele tem que te pagar o salário que ainda está pendente, ele tem que respeitar as tuas férias que estão proporcionais e as que já estão seguras. Então percebam vocês que hoje uma relação empregatícia, ela tem proteções jurídicas e técnicas para isso. Essas proteções, elas não vêm à toa. A própria Constituição já reconhece que essa relação de emprego, elas têm que estar lá contra essa despedida arbitrária. Né? Eu sempre fiz muitas discussões sobre isso. É claro, obviamente, o empregador ele não é obrigado a ficar com o empregado se ele não quer mais ficar com ele, por qualquer razão que seja. Né? Eu não posso dizer assim, eu não quero mais trabalhar com fulano, eu não quero mais que ele trabalhe comigo, eu não estou gostando do serviço dele, ou então por mais que eu goste do serviço dele, eu quero botar outra pessoa. Eu quero ter uma pessoa que eu possa ter uma confiança além do trabalho desempenhado. Então, assim, tem vários motivos que eu posso dispensar uma pessoa. O que eu não posso é dispensar uma pessoa sem cumprir as garantias da relação de emprego. Isso tem que estar protegido, que a Constituição reconhece. Isso é reforçado na CLT. E não só isso, a Constituição também prevê a figura do seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntário. Claro, essas regras elas foram modificadas. Antes você tinha regras mais brandas para você receber o benefício do seguro-desemprego. Havia casos que a pessoa ela recebia o seguro, trabalhava e aguardava ser demitida para receber o seguro-desemprego para poder ficar sem trabalhar. Como também há casos de que pessoas que recebiam o seguro-desemprego conseguiam um novo emprego, mas não queria que fosse reconhecido esse emprego no primeiro momento, porque ela queria receber o seguro-desemprego e ao mesmo tempo queria ter um emprego.
O brasileiro, ele tem que ser estudado. Essa é a grande verdade. O brasileiro, ele tem que ser estudado. Ele não entende que ele não tem que ganhar vantagem em tudo. Mas isso aconteceu. Acontecia também. Não quer dizer que não aconteça hoje. Pode ser que aconteça, mas as regras hoje estão um pouco mais rígidas. O fundo de garantia por tempo de serviço, né? Queridos, podemos até conversar com mais calma sobre o fundo, sabe? Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais. A ideia do fundo é fantástica. Pena que eu acho que ela não consiga mais cumprir o seu papel pelo qual foi criado. Né? Você sabe o que acontecia antigamente? Para você ter uma noção a respeito do fundo. O que acontecia durante o governo Vargas e essa construção do governo? Nós tivemos uma norma no direito do trabalho, uma norma trabalhista no Brasil, que ela colocava que o sujeito que trabalhasse na mesma empresa, para o mesmo empregador, durante um período de 10 anos, ele adquiria, nesta condição, a estabilidade. Então, imagina só, Joãozinho trabalhou 1, 2, 3, até chegar ao 10º ano, 9 anos. Quando ele completasse o 10º ano, ele adquiria a estabilidade e o patrão dele não poderia mais, de maneira tão simplória, de decidir pela sua demissão. Você tem noção do que é isso para o empregador? Você tem noção que o empregador, se ele ficar 10 anos com o empregado, naquela época, ele teria que aturar ele o restante? Se Joãozinho não estivesse mais atendendo, se o Joãozinho não tivesse mais a produtividade que se esperava dele, se Joãozinho não se reciclasse para prestar o melhor serviço para o estabelecimento, o empregador ficava refém de um Joãozinho que ele não queria mais ter lá, porque tinha uma norma que colocava. E tu sabe o que acontecia naquela época? O empregador também não aceitava isso passivamente. Ele disse, que coisa, vou ter que ficar com o Joãozinho. Não. Quando dava o 9º ano, ele chegava ao Joãozinho, pega as tuas coisas, né? Eu sei que ano que vem você vai fazer 10 anos na empresa, e aí você acaba adquirindo estabilidade na empresa, mas eu não quero ter esse compromisso com ninguém. Você é um excelente funcionário, mas nossa relação morre por aqui. Sabe o que acontecia? Joãozinho saía com a mão na frente e outra atrás. Ele não tinha nenhuma proteção. Então o cara era demitido, às vezes o Joãozinho já tinha 45 anos, 50, quem sabe. Você acha como é que é ingresso de mercado de trabalho para pessoas nessa idade? Há todo um esforço de políticas para que a gente busque alterar isso. Então o que acontecia? O instrumento que foi criado juridicamente da estabilidade para o empregado, numa relação empregatícia, este instrumento ele era ineficaz. Por que ele era ineficaz? Eu te digo por quê. Porque o empregador não queria ter esse vínculo, portanto ele não cumpria, não esperava dar os 10 anos, ele burlava para evitar esse cumprimento. E ao mesmo tempo era ineficaz porque o Joãozinho que eu mencionei, empregado, o que acontecia? Ele saía com a mão na frente e outra atrás. Então ele não servia nem para o empregador e ele não servia nem para o empregado. A solução criada foi criar o fundo de garantia por tempo de serviço, na qual o empregador, ele não precisa ter esse compromisso de estabilidade com o empregado, porém, ele, empregador, deve recolher mensalmente um determinado porcentagem do salário do Joãozinho e colocar numa conta, que é a conta do FGTS. Por quê? Porque quando o Joãozinho for demitido ao longo dos anos, ele pode pegar aquela conta do FGTS e pode aplicar para garantir, para poder suportar essa turbulência de transição. Percebam que isso era numa sociedade que antigamente fazia isso de maneira muito precisa, né? Falava muito a respeito de uma sociedade que gostava da figura da estabilidade. Os estudos hoje mostram que essas novas gerações, a última geração, já é uma geração que ela não é tão afeita à estabilidade. Tanto que esses jovens, têm um emprego de uma relação empregatícia muito curta, não tão longa quanto nas relações empregatícias anteriores. E o emprego desse fundo de garantia muitas vezes não se destinava para sustento e manutenção desses jovens que hoje são demitidos com 1, 2 ou 3 anos de relação trabalhista. Muitas vezes ele pega esse dinheiro e aplica
para satisfazer seu consumo de um objeto de desejo pessoal. Veja, esvaziou o sentido do fundo de garantia. Antigamente, quando você recebeu o fundo de garantia, o cara disse, eu vou me segurar por um tempo, vou me preparar para assumir um outro emprego e esse dinheiro vai me permitir suportar esse período de sem conseguir um trabalho remunerado numa relação empregatícia. Queridos, vejam, muito interessante o fundo de garantia para tempo de serviço. Porém, na minha opinião, já tem que ser revisto, né? Quem hoje consegue adquirir uma tranquilidade com o FGTS que recebe? E aí nós temos também um outro direito dado aos trabalhadores, e esse direito ele é interessante porque vocês vão até um pouco sorrir. Eu digo sorrir, mas é aquele famoso ditado, rindo mais de nervoso, né? Primeiro, nós temos o salário mínimo que é fixado em lei, que ele é nacional, ou seja, tanto faz ele ser no Acre como ser no Rio Grande do Sul, de norte a sul ele serve. E esse salário mínimo, olha só, ele tem que atender às tuas necessidades vitais. Quais? Moradia, sua e da sua família. Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Eu te pergunto, de que salário mínimo nós estamos falando? Porque com certeza não é do salário mínimo que existe na República Federativa do Brasil. No Brasil, você pode ter certeza que esse seu salário mínimo, se você fizer, você tem que ganhar um Nobel. Você tem que substituir o ministro da Economia. Se você ganha um salário mínimo e você consegue ter tudo isso tranquilo, moradia, saúde, educação, lazer, vestuário, saúde, higiene, transporte, previdência social, se você faz tudo isso com seu salário mínimo, você é um guerreiro. Nós sabemos que o salário mínimo no Brasil, ele não consegue cumprir todos os objetivos que ele deveria dar. E olha que está escrito na Constituição. Há estudos de organizações econômicas que, salvo engano, e já deve estar até defasado, porque é a última vez que eu li, que o salário mínimo capaz de atender um pouco isso deveria ser na casa dos R$ 3.500 a R$ 4.500. Nós estamos com um salário mínimo de R$ 1.145. Então, veja, nós ainda temos um grande desafio pela frente, um enorme desafio pela frente. E eu conto com vocês para me ajudar a discutir esses direitos. Temos mais direitos a serem trabalhados, mais direitos que estão inseridos nessa Constituição, que vale a pena conversar com vocês. Então vamos fazer o seguinte, leiam também, continuem essa leitura dos direitos constitucionais trabalhistas, e vamos fazer um jogo rápido, um bate-bola, vamos discutir, escolha um direito para a gente conversar aqui juntos, pode ser? Boa quinta-feira e que Deus abençoe todos vocês.